Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez, estou aqui para a realização de mais uma live e nós estamos juntos. Eu agradeço já pela presença de vocês. Eu agradeço porque até aqui vocês têm me acompanhado. Estou chamando aqui as pessoas em que vocês estão pedindo para chamar. A Igreja Batista em Perdiz está presente. Berenice Oliveira, minha esposa, obrigado. Minha ajudadora, sempre está junto, me auxiliando. Joana Maria de Almeida, obrigado pela tua presença, que Deus continue a te abençoando. Estou chamando a pessoa aqui ao seu pedido. Muito bem, nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ajude em mais esta live. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Peço ao Senhor que nos abençoe mais essa live. Abençoa todos que têm me acompanhado. Abençoa todas as famílias representadas por estes que me acompanham. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra nesta noite. Pai, da mesma forma que o Senhor quebrantou o meu coração para ouvir a Tua palavra, eu peço ao Senhor que quebrante os corações dos meus amados irmãos e amigos, para que todos nós possamos, com o coração quebrantado, estarmos recebendo as bênçãos do Senhor. Nos ajude, tem misericórdia, atenda nossas orações. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor é digno de todo o louvor. E ajude-nos, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor. E eu peço ao Senhor que fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Eu peço ao Senhor que ajude todos que estão me ouvindo, me assistindo nesta hora. E aqueles que queiram fazer o pedido, o Senhor já esteja acompanhando nesse pedido de oração. Seja para a salvação da alma, seja para a cura de uma enfermidade, seja para abrir uma porta de emprego. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, o Senhor está conosco e eu peço desde já, em nome de Jesus, atende a nossas orações. Eu oro em nome daquele que o Senhor nos indicou a orar. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. E a minha esposa que está a colocar a música já vem aqui. E assim eu já agradeço pela presença de vocês, tá? Francisca Araújo, minha sobrinha, muito obrigado pela tua presença. Estou chamando as pessoas em que você está indicando. Muito bem. Gigi, como é que vai, minha irmã? Está bem? Nós temos orado por você, para que o Espírito Santo console o teu coração, o coração dos seus familiares pela perca do teu pai. Pode colocar. E nós agora vamos louvar ao Senhor. Louve conosco, o louvor é conhecido. Daniel Oliveira, muito obrigado pela tua presença. Estou chamando aqueles que você está pedindo para chamar. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Agnel, muito obrigado pela tua presença. Louvemos ao Senhor. De
Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado me fazem parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Amado da minha alma, oh amado meu, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Boa noite, pastor Fernando. Obrigado pela tua presença, mesmo tu
o trabalho, você está aqui presente. Você aí e eu aqui. Deus está nos abençoando, amém? Deus continua a te abençoar, você e a tua família. E toda a Igreja Batista. Vejo que você está através do Face da Igreja Batista. Que Deus continua a abençoar. Tenha um bom trabalho. Sei que você está ouvindo, mas ao mesmo tempo está trabalhando. Muito bem, meus amados irmãos. Pode pode escrever no pedido de oração, seja para salvação, seja para alcançar uma porta aberta por Deus para o emprego, seja por enfermidade. Vai escrevendo, manda aqui, a minha esposa vai selecionando e depois nós estaremos orando por todos vocês, por todos os pedidos, ok? Vamos para a palavra de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Vamos estar fazendo a leitura dos versos 10 ao 12. Aqui fala sobre o Sermão da Montanha. Jesus falando, e ele ensinava os seus discípulos. Capítulo 5 começa aí o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. E ele falando da felicidade daqueles que realmente estão com Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra do Senhor para consolar os nossos corações é que todos que sofrem por estar em Jesus, por servir a Jesus, por servir ao Pai aqui na terra, estes serão felizes. E o tema da mensagem é o sofrimento que traz felicidade. Meus amados irmãos, vou fazer 2 perguntas aqui para prosseguirmos a mensagem. Qual o segredo para transformar o sofrimento em alegria? Para tudo na vida tem um segredo. E Deus dá a condição para transformar nosso sofrimento em alegria. Mais uma pergunta. Qual o sofrimento que traz alegria? Porque há muito sofrimento nesta vida, mas nem todos trazem alegria. A palavra de Deus diz que a alegria vem para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que forem perseguidos por causa do Senhor, aqueles que forem perseguidos por servir ao Senhor. É um sofrimento que causa alegria, mas os demais sofrimentos que não causam alegria, nós já vamos ver. Eu quero lhes dizer que hoje nós temos alegria, estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Isto é alegria. Mesmo que alguém da nossa família ou qualquer pessoa diga mal, deseja mal para nós, porque estamos na palavra de Deus ouvindo.
e recebendo as bênçãos do Senhor, não importa. Importante é ser feliz. E nós só somos felizes em Jesus e com Jesus. Meus amados, Deus tem poder de restaurar o nosso Brasil das epidemias crônicas e trazer a alegria para o seu povo. Porém, depende da nossa obediência a Ele. Estes que governam o Brasil precisam estar no altar do Senhor, para que seja abençoado no seu governo. O que eu quero dizer além disso? A vida, direta ou indiretamente, é um sofrer. Porém, depende da nossa obediência a Deus, para que o sofrimento seja transformado em alegria. Vivemos a consequência do primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, que é a causa principal do nosso sofrimento aqui na terra. É uma herança crônica que Adão e Eva deixou para os seus descendentes. Eu quero lhes dizer o seguinte, quero fazer mais uma pergunta aqui para prosseguir. Você sabia que o pecado gera a morte? Abre a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, verso 15. E vamos ver aí o que a Bíblia nos diz a este respeito. Tiago, capítulo 1, verso 15. Depois havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado gera morte. No Jardim do Éden, o primeiro casal morreram. Primeiro, espiritualmente. A morte espiritual é a separação de Deus. Depois eles provaram também a morte física, da qual ninguém escapa. Por isso é que eu digo que a nossa alegria é estar em Cristo, que nos conduz à vida eterna com Deus. A nossa alegria é pela nossa salvação. Nós sofremos muito no mundo e pelo mundo. Sofremos muito a perseguição do maligno e até hoje somos perseguidos, mas hoje nós estamos em Cristo. Antes nós sofríamos pelo maligno e hoje nós sofremos pelo benigno. Nós sofremos por Deus, sofremos por Cristo. Aleluia! Meus amados, o nosso Brasil está arraigado nas consequências do primeiro pecado cometido por Adão e Eva. E é por isso que nós todos sofremos as consequências. Porque há muitos governadores ali que não têm Cristo no coração, quer governar com a sua própria força, não na sabedoria concedida por Deus. E por isso eles sofrem neste governo, e nós também sofremos. O Brasil está se afundando. Por isso nós que conhecemos a Deus, conhecemos o poder de Deus, nós que estamos em Deus, precisamos realmente orarmos, nos unir para tirar o nosso país desta situação. Agora eu quero lhes dizer, apesar do pecado
daqueles que ainda não se converteram dos seus maus caminhos, que não veem ainda para o Senhor, o que acontece? Nós temos uma promessa. Para nossa alegria, Deus enviou o seu Filho amado para tirar o pecado do mundo, para salvar a alma de todo aquele que crê. Conforme a Bíblia nos diz em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, ele começa no plural e termina no singular. Todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que a salvação é de um a um. Cada um precisa arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus para o perdão dos mesmos e para a salvação da alma. Nenhum pai pode salvar ao seu filho, mas pode ensinar o caminho do Senhor, para que no tempo certo este filho possa arrepender dos pecados e declarar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando eu disse que este texto, ou seja, este versículo, as palavras começam ali no plural e terminam no singular, eu quis dizer exatamente isso. E cada um deve se arrepender dos seus pecados, cada um deve confessar a Jesus para o perdão dos mesmos e para a salvação da sua alma. Quero fazer mais uma pergunta. Aliás, uma pergunta que alguém faz para você e já fez para mim, tá? Muitas pessoas me perguntam: qual a razão da sua alegria? Qual a razão da sua alegria? Eu aponto para 1 João, capítulo 5, verso 19. Veja o que diz a Bíblia ali. 1 João, capítulo 5, verso 19. E é isso que cada um individualmente precisa fazer para alcançar a salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz: que todos pecaram. E nós sabemos disso também. Mas veja aqui em 1 João o que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu também estava no maligno, porque quando diz ao mundo inteiro, está falando de pessoas que estavam conduzidos pelo maligno. Às vezes as pessoas ignoram a palavra de Deus, mesmo estando no maligno e agindo segundo o maligno. A palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A razão da minha alegria, meus queridos, é saber que sou de Deus. Haja visto que eu era do mundo
e, consequentemente, praticava a vontade do maligno. E eu quero dizer para aqueles que ainda não estão em Cristo e que estão no mundo e praticando a vontade do maligno. Paulo declara em Gálatas capítulo 2, verso 20: se hoje a palavra de Deus diz que hoje nós estamos em Deus, Paulo diz que ele tem uma vida em Cristo Jesus. Assim como eu e você, que já recebeu Jesus Cristo, era do mundo e consequentemente praticava a vontade do maligno, mas hoje nós somos de Deus e vivemos não mais nós, como diz o apóstolo Paulo: eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E essa é a razão da nossa alegria. Eu quero lhe dizer, meu querido, se você ainda não está em Cristo, te falta esta alegria. E mesmo em meio às aflições, você pode ser feliz em Cristo Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está em Jesus é vencedor. Estava ali agindo segundo o maligno, mas hoje eu sou de Deus e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se o seu sofrimento, meu amado, é por praticar a vontade do maligno, não sofra mais a partir de hoje. Receba o amor de Deus em Cristo Jesus e sofra por Ele e não pelo maligno. Vale a pena sofrer pelo bem. Por isso eu digo: vem para Cristo, vem para o bem e receba o bem maior, a salvação da sua alma. Receba o amor de Deus em Cristo Jesus e você passa a sofrer agora por Ele, mas não pelo maligno. Nós vamos concluir esta mensagem e eu quero lhe dizer uma coisa. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, precisa recebê-lo para que possa dizer, como Paulo: a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando você declara isso, é porque você já tomou a decisão. E aí eu quero dizer para você o que você precisa fazer se você ainda não fez. Toma a melhor e a maior decisão da sua vida hoje, agora. Você pode estar perguntando: o que eu devo fazer para estar em Cristo e Cristo em mim? Observe o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério para sua alma, pela presença do Senhor. Receba a presença do Senhor para o refrigério da sua alma. E você vai perceber como você pode ter alegria, mesmo em meio às mazelas deste mundo. É isso que Deus nos oferece.
Mas às vezes o mundo oferece tantas coisas que nós deixamos de pegar, de receber aquilo que Deus nos oferece e recebemos aquilo que o mundo oferece. Eu quero dizer que você precisa crer no Senhor Jesus e o confessar como o seu único e suficiente Salvador. Mas você deve fazer isso com a sua própria boca. Lembra que eu disse que o versículo lá, em João 3,16, as palavras terminavam no singular? Exatamente porque é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, eu vou demonstrar aqui, mais uma vez, em outro versículo bíblico, para você. Você precisa crer no Senhor Jesus e o confessar como seu único e suficiente Salvador. E em seu coração você deve crer que Deus o ressuscitou dos mortos, pois com o coração se crê para a justificação dos pecados e com a boca se faz confissão para a salvação da alma. Onde está escrito? Na Bíblia, em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Não tem como outra pessoa confessar Jesus para te salvar. A salvação é individual, é para aquele que crê, é para aquele que confessa com a sua própria língua. E se é para confessar com a própria língua, não pode aguardar a morte física chegar, porque o morto não fala. Logo então já passaste o tempo de confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você deseja a salvação da sua alma, se você quer refrigerar a tua alma com o poder de Deus, então toma essa decisão. Confessa a Jesus com a sua boca. Confessa a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Meus amados, para terminar esta conclusão, quero dizer o seguinte: quanto à ressurreição, ou seja, quanto à restauração do Brasil, da igreja e do mundo, eu vou repetir isso aqui para ficar bem gravado em nossa mente, tá? Quanto à restauração do Brasil, da igreja e da nossa própria vida, do mundo, nós precisamos obedecer a Deus. A condição para receber a restauração é a obediência. Precisamos obedecer a Deus sobre todas as coisas. Não podemos deixar essa obediência para terceiro lugar, para segundo, terceiro, quarto lugar. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos obedecer a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, para que a nossa vida seja restaurada, para que nossa igreja seja restaurada, para que o nosso Brasil seja restaurado, precisamos obedecer a Deus sobre todas as coisas e buscar a salvação. A melhor coisa que um ser humano pode fazer, a melhor coisa que ele pode receber de Deus, é a salvação da sua alma. Esta é a maior bênção de uma vida, de um ser. É a salvação da alma. Porque neste mundo nós estamos como peregrinos aqui, caminhando, e a vida é curta. E muitos têm medo de morrer, mas não têm medo de morrer sem Cristo. Confessa Jesus como Salvador.
mesmo que o coronavírus te leva, mas te leva para a glória de Deus, não para o inferno. Nós precisamos entender que só Jesus Cristo salva. Precisamos arrepender dos pecados, precisamos confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus às vezes é dura, mas tem que ser, porque senão nós não pegamos jeito. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessar ao Senhor como o único e suficiente Salvador, para ter uma vida eterna na glória de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, qual o objetivo da restauração? Muitas vezes as pessoas falam em restauração, tem alguns louvores que falam: restaura-me, Senhor. Mas qual é o objetivo da restauração? Deus restaura uma vida para servi-lo. Como estão a vida dos cristãos que foram restaurados para servir? Estamos realmente servindo a Deus? Qual o objetivo da restauração? Deus restaura aqueles que buscam a restauração para servi-lo. Se esse é o nosso desejo, e é o desejo dos que governam o nosso país, então seremos restaurados e juntos trabalhamos para a restauração do nosso país. Muitas vezes nós queremos um país restaurado, um país que serve a Deus, um país bem-aventurado, um país feliz, que traz felicidade às famílias, mas falta alguma coisa em nós, falta a restauração para servir a Deus em espírito e em verdade. Meus amados, Deus não quer servos inúteis. Ele quer pessoas que levam a sério a sua vontade. Deus tem a vontade dele sobre nós, e Ele quer que nós levamos a sério a sua vontade. Só então Ele entra com o sobrenatural, restaurando para servi-lo, porque esse é o objetivo da restauração, sermos restaurados para servir a Deus, não para servir ao mundo. Do mundo nós viemos, mas não servimos mais ao mundo. Nós servimos ao reino de Deus aqui na terra. Aleluia! Sejamos, pois, obedientes e fiéis ao nosso Deus para receber a restauração. Ou recebamos, pois, a restauração para servir ao Senhor. Eu quero lhes dizer para encerrar, nós vamos orar nesse instante. E o segredo da oração, meus queridos, é a humildade, é a fé, é o crer, é o obedecer a Deus para alcançar as bênçãos do Senhor. Nós vamos orar para a restauração da igreja, para a restauração da nossa vida, para a restauração do Brasil, e vamos orar também por esses pedidos de oração que eu recebi aqui. A Francisca, a minha sobrinha, pede oração pela família da tia Rosa. A família da tia Rosa. Eu fiquei sabendo que o meu sobrinho está internado com conjuntivite, está internado com coronavírus, e nós vamos orar por ele. O nome dele é Raimundo. Também nós temos um outro pedido aqui. A Berenice pede pela irmã Ana Aparecida, que perdeu seu esposo.
pela irmã Ana Aparecida, que perdeu o seu esposo também com o coronavírus. O Agnel também pede oração pelo primo Zé, que sofreu AVC. Sofreu AVC. Muito bem, meus amados. Vamos baixar nossas cabeças e vamos estar orando pela restauração da nossa vida, pela restauração do Brasil, pela restauração das igrejas, as igrejas que servem a Cristo, para que possamos servir de restauradores também para as almas que ainda precisam ser salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por esta mensagem. Assim como Tu quebrantaste o meu coração para recebê-la, eu creio que o Senhor também quebrantou o coração dos meus amados irmãos e amigos que estão ouvindo a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia, a começar de mim. Restaura a minha vida para Te servir, segundo a Tua vontade. Porque eu sei que o Senhor restaura a vida para servir o Senhor. Não tem outro motivo. Faça, Senhor, a restauração em minha vida, na vida dos meus amados irmãos e amigos, esses que estão me ouvindo agora. Tem misericórdia. Restaura o Brasil. Pai, nos ajude. Livra-nos do coronavírus. Dá-nos o privilégio de voltar a uma vida normal, ao nosso trabalho, a cultuação ao Senhor no templo, a cultuarmos ao Senhor no templo, a estar mais próximo dos nossos irmãos, nossos amigos, demonstrando amor pessoalmente, porque aqui nós podemos demonstrar, mas à distância, cada um no seu lar, porque estamos confinados, estamos nesta quarentena. Livra-nos, Senhor, desta quarentena com vitória, através do Teu poder. Nos dá, Senhor, a liberdade de ir e vir sob os Teus cuidados. Tem misericórdia do nosso país. Liberta dessas situações. Toca nos corações dos governantes e aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como Salvador. Quebranta aqueles corações, para que eles possam arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que possa receber o poder do Senhor para governar o nosso país. Salva a nossa pátria, Senhor, tem misericórdia. Livra-nos das mazelas desta terra. Conduz-nos sob os Teus cuidados. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado de todos os males, tem nos livrado da enfermidade, tem nos dado vida feliz, porque estamos em Ti e a nossa felicidade é estar em Ti, Senhor. A nossa felicidade é em louvar ao Senhor, é orar ao Senhor, é ouvir a Tua palavra. Ajude-nos a obedecer a Ti, Senhor, para recebermos a restauração espiritual, para que possamos estar prontos para receber o nosso Jesus na segunda vinda, para arrebatar a Tua igreja. Porque, Senhor, a vida está tão difícil que muitas pessoas já se esqueceram e não acreditam às vezes que o Senhor voltará. Mas eu creio, e nós cristãos cremos na Tua promessa.
O Senhor voltará para arrebatar a igreja. Por isso nós precisamos, Senhor, desta restauração, para ficarmos permanentemente na Tua presença, louvando, orando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, aguardando a volta do Senhor Jesus para arrebatar a Tua igreja. Eu oro, Senhor, agradecendo ao Senhor pela saúde da nossa irmã Gileide e pela saúde daqueles que já se recuperaram das suas enfermidades, inclusive aqueles que contraíram o vírus, o coronavírus, e que já foram curados. Muito obrigado, Senhor. E eu peço ao Senhor pelo meu sobrinho Raimundo, que está internado e que está muito mal com o coronavírus. Liberta-o. Liberta-o em nome de Jesus, Pai. Cura-o para a honra e glória do Teu nome. Senhor, a minha sobrinha Francisca também, que fez esse pedido para orar pelo Raimundo, também pede para orar pela sua família, da qual eu pertenço. Tem misericórdia da nossa família, Pai. Nos conduz sob os Teus cuidados. Livra-nos de todos os males dessa terra. Nos ajuda a caminhar pela fé e servir ao Senhor com alegria, mesmo em meio às tristezas, porque quem serve ao Senhor sofre, mas esse sofrimento se converte em alegria, aleluia, porque estamos servindo Deus Todo-Poderoso. A Berenice também pede oração, Pai, pela irmã Ana, a qual perdeu o seu esposo, o irmão José. Ele também foi infectado com o coronavírus e não sobreviveu. Consola a tua serva, a irmã Ana. Abençoa e dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus. O Agnel também pede, Senhor, oração pelo seu primo. Ele está sofrendo, ou sofreu um AVC e ainda está sofrendo. Abençoa, Senhor, o Arnaldo. Abençoa, cura este homem, em nome de Jesus. Que ele seja curado e que não fique nenhuma sequela. Porque quando o Senhor cura, a tua cura é completa. O Senhor não melhora, o Senhor cura, o Senhor restabelece a saúde. E é isso que eu peço por esses que eu já orei. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência, cura e salva as almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Eu te peço por esses que têm me acompanhado, por toda a família representada, por esses que têm me acompanhado nas lives. Tem misericórdia de nós, nos ajude, fortalece-nos a cada dia, que a nossa fé não seja abalada, mas que nós podemos ser fortalecidos pelo Teu poder e servir ao Senhor sempre com alegria, aleluia. Pai, são essas bênçãos que eu te peço. Abençoa as famílias que estão sofrendo pela perca dos seus entes queridos. E livra todas as famílias, Pai, desse vírus, do coronavírus, dessa epidemia. Sara a tua terra, Senhor, em nome de Jesus. Bane este coronavírus da face da terra, Senhor, em nome de Jesus. Tu tens esse poder, nós cremos no Senhor. Tem misericórdia de nós, livra-nos desta peste. Conceda a cura àqueles que estão infectados
e livra-nos deste mal. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus continue nos abençoando nesta união, nesta paz que recebemos do Senhor diuturnamente. Que Deus os abençoe, abençoe os seus familiares representados aqui. Deixo o meu forte abraço para cada um de vocês. E é uma alegria sempre estar com vocês. E agora eu choro de alegria, de saber que Deus tem poder para transformar aquilo que Ele quer, para nos tirar destas más situações, para que nós possamos ser verdadeiramente servos fiéis do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite, tenha um bom fim de semana e até domingo às 19 horas, se assim Deus nos permitir. Amém?